Olá, gente. A imagem mais representativa da independência é o quadro O Grito do Ipiranga, do Pedro Américo. Ele começou a pintar aquele quadro em 1885 e terminou em 1888. Nesse período, ele que morava em Florença, viajou várias vezes para o Brasil para estudar geografia, para estudar os cavalos, para tentar fazer um quadro o mais próximo da realidade. Será que ele conseguiu? Deixa eu lembrar uma coisa. O quadro foi uma encomenda do Dom Pedro II para o Museu do Ipiranga. O que o Dom Pedro II pretendia? Duas coisas. Uma, elevar a imagem do seu pai, porque quando Dom Pedro I abdicou do trono do Brasil para voltar para Portugal, lá em Portugal ele é o Dom Pedro IV. Ele era muito impopular por causa da Constituição outorgada, por causa da violência. Não esqueça, Dom Pedro mandou matar Padre Mororó, Pessoa Anta, Frei Caneca, vários heróis rebeldes da Confederação do Equador. Ele ficou conhecido como o açougue dos Bragança. Então, como um bom filho, Dom Pedro II tentava resgatar a imagem do pai, colocando para o pai o grande protagonismo da independência e, ao mesmo tempo, transformar o dia 7 de setembro como o dia da independência. Até então, a data que era celebrada como a independência era o 10 de outubro, que era a coroação de Dom Pedro. Na verdade, será que o Pedro Américo conseguiu essa façanha? Há várias imperfeições no quadro. No mesmo momento em que ele lançou o quadro, ele também lançou um livro em que ele falava sobre os seus plágios. Já colocava que aquele quadro era uma inspiração num quadro francês de celebração da trajetória do Napoleão Bonaparte. Não há originalidade no Grito do Ipiranga. Algumas questões são bem interessantes. Dom Pedro não estava montado num cavalo. O mais natural numa viagem longa é que ele estivesse num burro, numa mula. Aquele traje de gala utilizado pela guarda de honra também não existia. Aquele traje só foi criado em 1823 pelo Debré, um ano depois da independência. Há uma outra questão também bem curiosa, é que não existe um alto do Ipiranga. Aquele terreno era plano, mas ele elevou a imagem do Dom Pedro. No livro, Pedro Américo diz que ele sacrificou a geografia em nome da nação. O mesmo Pedro Américo que dizia que ele não era um escravo da realidade, que a realidade não o tornava escravo, que seria apenas uma inspiração. Então ele assume que há muito de fantasia no quadro Grito do Ipiranga. Ele terminou a obra em 1888. Não era um bom momento. Era às vésperas da proclamação da República. Então aquele quadro ele ficou muito esquecido durante muito tempo. As primeiras imagens do quadro foram em preto e branco, porque o Pedro Américo fotografou e essa fotografia foi publicada em alguns jornais. O quadro, na verdade, só foi resgatado mesmo em 1922, no centenário da independência, e foi especialmente por São Paulo. A gente viu o período da República Velha, do café com leite, em que São Paulo tinha a hegemonia econômica, como até hoje ainda tem, do país. Então era uma tentativa de colocar São Paulo como centro dos acontecimentos. A independência só aconteceu porque foi no Ipiranga, em São Paulo. Né? Então os bandeirantes, o papel dos bandeirantes, o papel mesmo de São Paulo na independência. Tem coisas muito curiosas. Naquele quadro, do 7 de setembro, o Dom Pedro I estava com sérios problemas estomacais. Ele estava com uma diarreia no momento daquela circunstância. Há muito de fantasia, há muito de romantismo naquela construção. Apesar disso, virou o quadro oficial da independência. Muita gente acha que a independência aconteceu daquela forma, da forma como está colocado o quadro. Eu lembro quando se comemorou 150 anos da independência durante a ditadura militar, durante o governo do Emílio Garrastazu Médici. Né? A turma do Pasquim, do jornal Pasquim, fez uma charge em que tinha um quadro e um balão colocando como se o Dom Pedro gritasse, não independência ou morte, gritasse "Eu quero Mocotó", que era uma música que fazia muito sucesso na época do Jorge Benjor. Final da história, todo mundo foi preso. Durante a ditadura militar também, o governo militar acabou trocando uma rara edição do livro Os Lusíadas de Camões, mandou esse livro para Portugal, e em troca recebeu os ossos de Dom Pedro. É uma espécie de necropolítica, de celebração dos mortos. Agora, o governo do Bolsonaro tenta mitificar mais esse momento. Não são mais os ossos, é o coração de Dom Pedro que está sendo trazido para cá. Na verdade, é uma tentativa de mitificar a independência do Brasil. Há muito de fantasia, nós precisamos celebrar a nossa história, que os 200 anos da independência sirvam de referência
para o que queremos nos próximos 200 anos, um país com mais igualdade social e com mais democracia, sem autoritarismos e sem falsos mitos.